Então vamos lá, começando aí mais um podcast. Hoje é o primeiro dia do nosso podcast, que ainda não Tem tem nome. nome. Mas se você está ouvindo esse podcast em algum lugar, é porque a gente já criou o nome e já está tudo certinho, né? E para criar esse podcast, a gente teve que sair muito da nossa zona de conforto. E é sobre justamente esse tema que a gente vai criar aqui nosso primeiro episódio. Falar um pouco sobre esse tema, né? Que muitas pessoas romantizam, né? Outras pessoas não mostram de forma correta como que deve falar, né? Como que deve conduzir. As pessoas acham que sair da zona de conforto vamos para uma montanha, vamos ficar lá, né? Como aconteceu recentemente, né? Algumas pessoas foram para uma montanha lá e algumas passaram dificuldades, outras não, enfim. Mas com o propósito de sair da zona de conforto, mas existe método, existe um conceito, né? Para a gente para dar tudo certo, né? Antes da gente começar falando, vamos só se apresentar, né? Com certeza. Para quem não nos conhece. Então, nós somos um casal, André e Cecília. Eu sou a Cecília, sou psicóloga. Eu trabalho em clínica, tenho especialização em psicologia hospitalar. Então, eu gosto sempre de estar misturada aí nessa parte de saúde, prevenção de doenças, cuidando do bem-estar emocional das pessoas, né? Eu sou o André Esteves, sou planejador financeiro e trabalho com planejamento financeiro pessoal, empresarial também. E hoje eu sou mentor do curso também Inteligência Financeira do Gustavo Cerbasi. E também faço assessoria financeira para jogadores de futebol, enfim. Faço toda essa parte que eu acho que é importante as pessoas planejarem um futuro sem deixar de abrir mão da qualidade de vida no presente. A gente pensou em fazer esse podcast justamente porque a gente às vezes tem umas conversas, né, que a gente entende que se completam um pouco. Tanto a parte emocional, que atrapalha a saúde financeira, e também o contrário, né? O quanto que a pessoa não se planejar financeiramente, atrapalha o bem-estar emocional. Então, a gente pensou, por que a gente não pode falar isso para outras pessoas ouvirem, né? Então, esse é o objetivo do nosso podcast. Exato. A gente tentar fazer com que as pessoas se sintam de uma forma bem natural, né, acolhidas por nós emocionalmente, e também, quando forem pensar na saúde do bolso, ouvirem também que o André tem um pensamento mais lógico, eu tenho um pensamento mais emocional. Então, enfim, a gente tenta se complementar, né, como já acontece no dia a dia. Então, a gente acha que isso pode também ajudar outras pessoas. Resumindo, a gente está trazendo o nosso café da manhã aqui para um podcast. A gente toma café da manhã, deixa as crianças na escola, a gente bate um papo sempre, meio filosófico, às vezes vira uma terapia, às vezes vira uma consultoria financeira. E por que não trazer isso em podcast? Isso. Então, vamos lá. Como a gente falou, né? Não é fácil sentar aqui e conversar, a gente tem que sair da zona de conforto, a gente não tá, a gente sente um pouco desconfortável fazer qualquer projeto pela primeira vez na vida. Então, acho que antes de sair dando dicas, né, é melhor a gente primeiro conceituar, né? O que é uma zona de conforto? Se você puder falar, o que é zona de conforto, Cecília? A zona de conforto é aquele lugar onde a gente não tem medos mais, não tem inseguranças, que a gente já superou todos os desafios que precisavam ser superados. Então, é um lugar morno que a gente fica, não acontece nada novo, porém, a gente também não se sente desconfortável, né? Então, o que é importante da zona de conforto é que ela não é uma coisa ruim, só que, normalmente, quando você fica lá, como diz, né, como eu acabei de falar, nada acontece. Então, muitas vezes, a gente tem que prestar atenção o tanto que a gente está se prendendo nessa zona de conforto, impedindo o nosso desenvolvimento, né? É uma zona de segurança, né? A gente diz, né? A gente está ali dentro do nosso quadradinho, como você falou, não acontece nada, né? Não é ruim, tá, gente? Eu acho que a gente tem que... É natural algumas áreas da vida a gente ficar mesmo na nossa zona de conforto, mas existem alguns sintomas, né? Alguns sinais que isso não é tão legal para você, né? Você gostaria de falar quais são alguns sinais, amor? Eu acho que assim, você tem que pensar quais são os seus objetivos, né? Então, a gente até estava conversando sobre alguns exemplos que a gente poderia dar, né? De várias pessoas que a gente conhece, enfim, conheceu, pessoas que eu já atendi ao longo da vida. Então, cada um tem que saber o que é melhor para si, né? Não dá pra gente pegar uma pessoa, às vezes, que está com um grau de depressão grave, ou já de moderado a grave, e querer que essa pessoa perceba o quanto que é ruim ela estar na zona de conforto. Então, cada um tem que ter o conhecimento do seu processo, né? Saber
o quanto que aquilo está fazendo mal ou não. Às vezes, como o André falou, estar na zona de conforto naquele momento é o melhor para a pessoa, porque ela precisa primeiro se ver emocionalmente, ver quais são os desafios que naquele momento ela consegue superar, né? Então, acho que cada caso é um caso. Então, nosso objetivo não é falar assim para vocês, levanta, soca de poeira, faz alguma coisa com a sua vida. Não é bem isso, né? É assim, vamos prestar atenção no seu bem-estar como um todo e ver o que a gente pode fazer para melhorar. Exato. Então, acho que você pensar aonde você quer chegar é o grande primeiro passo para você sair da zona de conforto. Né? E um sinal que eu acho, aí é a minha opinião, do que a pessoa está na zona de conforto é não ver seus sonhos realizados. Eu acho que quando você vê que a sua vida chegou num ponto que você não consegue realizar sonhos, eu acho que isso é um sinal claro que você está na zona de conforto de uma forma negativa. Porque é natural, isso é nosso, qualquer objetivo que você tenha, seja emagrecer, cuidar melhor das finanças, abrir uma empresa, qualquer coisa que você tenha, vai sair da sua rotina. Então, você vai sair da zona de conforto. E se você não está realizando sonhos, não está atingindo seus objetivos, isso é um sinal claro que você está numa zona de conforto de uma forma muito negativa, né? Sim. E assim, às vezes a pessoa quer fazer esse movimento, ela tem consciência de que não está legal, mas ela não consegue, né? Ela tem uma dificuldade muito grande de fazer. Então, além da possibilidade de procurar ajuda para isso, né? Que seja, dependendo do assunto, um psicólogo, um coach, né? Dependendo daquilo que ela quer. Além de procurar ajuda, acho que ela precisa pensar que não é a gente sair de um degrau e ir para o 15º degrau. Não Exato. É uma coisa assim que a gente... a partir de amanhã eu preciso fazer alguma coisa porque eu preciso ganhar muito dinheiro. Então, você não vai ganhar muito dinheiro da noite para o dia. Então, é a gente pensar o passo a passo que a gente tem que fazer, né? Exato. Como eu até comentei com o André sobre alguns casos que eu atendi no consultório, quando a gente pega uma pessoa assim... um grau, por exemplo, de depressão, que a gente vê que a pessoa precisa colocar mais atividades prazerosas na vida dela, né? Para ela começar a descobrir o que ela gosta de fazer, descobrir o que faz bem. Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu não consigo sair do quarto o dia inteiro. Eu enxergo zilhões de possibilidades para aquela pessoa dentro do contexto da vida dela, mas eu não posso chegar e passar para ela zilhões, ou então falar assim, você tem zilhões de possibilidades, por que você não faz? Por que você não realiza, né? Não é isso, é a gente pensar uma coisa, um passo simples que ela possa fazer uma vez, que seja na semana, e aí ela vai percebendo o benefício daquela mudança e aos poucos ela vai vendo que pode fazer mais vezes, que pode fazer mais coisas, né? Então, é como você falou uma vez, é um pequeno, grande passo, né? Você falou até sobre finanças e se encaixa também nessa situação. Que às vezes você acha que é uma coisa muito grande, mas se a gente começar devagarzinho, pode alcançar a longo prazo, a médio prazo, um espaço muito mais concretizado, mais considerável, né? E trazendo até isso que você falou, Cecília, do ponto de finanças, a gente fala do poder dos juros compostos, né? Então, quem não conhece os juros compostos, quando você tem um investimento ali, você aplica R$100, né? Vamos dizer que é um investimento de 1%. No primeiro mês, você vai ter R$101. No próximo mês, não vai ser mais R$1, vai ser 1% sobre 101. E esse efeito vai se multiplicando, que no longo prazo, a curva ela fica exponencial. Então, quando você está se esforçando ali nos primeiros passos, você não está percebendo essa grande mudança, mas quando você chega no médio e no longo prazo, você percebe, nossa, aquela minha pequena atitude me transformou nisso. Até acho que é o Flávio Augusto, ele fala que é o ponto de inflexão, né? Que ele fala no livro, não lembro, mas acho que é isso. É esse ponto que você faz, que é um pequeno passo, mas que tem uma grande diferença. Então, quando a gente fala da zona de conforto, não é você subir numa montanha, passar frio, num vendaval lá, que vai fazer você ter mais coragem. Mas são pequenas atitudes no dia a dia que você vai tomando e vai criando confiança para, enfim, atingir seu objetivo. Eu acho, e é o que você falou, o objetivo, né? Então, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo. A pessoa está num trabalho que ela não gosta, que ela detesta, ela sabe, ela acorda todos os dias estressada, não quer trabalhar, ela domingo tem aquela depressão de domingo, enfim, ela sabe que tem que fazer algum movimento, mas coisas a impedem de fazer, de realizar. Então, assim, eu tenho medo de sair do meu trabalho e não conseguir um outro trabalho. Mas e se eu pedir demissão e não tiver como me sustentar? Então, se você tem esse objetivo, você sempre tem que ter ele em foco. Qual que seria o meu objetivo, então?
se eu quero sair desse trabalho, eu preciso de um outro trabalho. Então, começar a fazer movimentos para que o pior não aconteça. Então, já que o seu medo é não ter um trabalho depois, procure um trabalho enquanto você está empregado, né? Exato. Então, eu não vou, e se eu demorar 6 meses para não conseguir um trabalho? Então, por exemplo, a reserva de emergência, que você sempre fala, né? Então, você tentar fazer as coisas pensando sempre no seu objetivo. E eu acho legal a gente pensar assim, além de você pensar o que você quer, você pensar também o que você não quer. Então, por exemplo, qual é o meu objetivo? O meu objetivo daqui a 1 ano não estar mais nesse trabalho, estar trabalhando com o que eu gosto, então estar em outra empresa, enfim, depende do que a pessoa quer. Mas também pensar o que eu não quero daqui a 1 ano. Eu não quero estar aqui. Eu não quero estar infeliz. Eu não quero passar o Natal novamente sem ver minha família, porque eu vou ter que estar trabalhando. Eu não quero ter que fazer aquela viagem, enfim. Aqui, né, naquilo que o campo que está incomodando, naquilo que pega na pessoa mesmo. Então, é ter sempre esse foco do que a pessoa quer e do que a pessoa não quer. Exato. Porque eu acho que é o que vai motivar, né? Não, isso é importante você falar, porque quando você sabe o que quer e não quer, você consegue fazer a atividade que é fundamental. Não sei que câmera eu estou olhando, mas... mas o passo fundamental, que é o planejamento. Quando você vê pessoas fazendo grandes mudanças na sua vida, nossa, como essa pessoa empreendeu e deu certo e tal. Houve, assim, não foi uma coisa meio... vida louca que a gente fala, né? Eu sempre, nas minhas palestras, eu comento, esqueço sempre o nome dele. É aquele cara que pula, não é aquele pula de paraquedas, ele tem uma roupa lá especial e pula sei. de montanhas, enfim. Aquele cara não é assim... Cada vez que ele pula, com certeza ele está saindo da zona de conforto, que ele, ali está correndo risco de vida, né? Mas ele não está fazendo aquilo ali, ele não está acordando de manhã e pegando aquele material dele e pulando sem nenhum planejamento. Ele acorda, ele provavelmente ele já sabe semanas riscos, antes, né? Ele já vê qual é a previsão do tempo naquela região. No dia ele deve ver qual é a velocidade do vento, ele deve planejar e ele deve recuar muitas vezes para ele conseguir sair da zona de conforto. Sim. Mas por quê? Porque existe um planejamento. As pessoas às vezes acham que para fazer algo, né, precisa... eu vou fazer isso e vamos com a cara e a coragem, vou empreender, vamos fazer isso. Eu invisto mal, eu invisto numa conta poupança, então vou investir em ações e nem estudou sobre o assunto e vai, entendeu? Não é assim que você sai da zona de conforto, existe o planejamento. Até por causa própria, acho que nos últimos anos, eu e a Cecília, a gente o que mais fez foi sair da nossa zona de conforto, né? Porque há 8 anos atrás a gente tomou a decisão de pedir demissão dos nossos empregos, que eram grandes empresas em São Paulo, para empreender, coisas que a gente nunca tinha feito antes na vida. Então, isso envolveu planejamento. Às vezes as pessoas encontram a gente e falam, como vocês são corajosos. Não, houve um planejamento. Depois, 3 anos depois, a gente decidiu mudar de cidade, que a gente sempre teve vontade de sair de São Paulo. Mudamos para Uberlândia, uma cidade que a gente não conhecia praticamente ninguém. Tudo novo, com nossos filhos pequenos, cultura nova. E também ali houve um planejamento. Depois decidimos sair de Uberlândia e morar em Ribeirão Preto, onde a gente está morando atualmente. Também não conhecemos ninguém. Houve um planejamento. E outras coisas que a gente pode falar, né, amor? E dentro desse planejamento, coisas deram certo e coisas não deram certo, né? Exatamente. Então, assim, a gente tinha... principalmente quando a gente saiu dos nossos trabalhos, né? A gente tentou se convencer muito. Não, vamos, porque... algo está incomodando, ou então queremos chegar em algum lugar que o momento atual não vai me permitir chegar. Então, a gente tomou essa decisão de sair. Fizemos o nosso planejamento e muitas coisas não deram certo. E a gente continuou focado, né? A gente sambou um pouquinho, mas continuou focado e pensou, não, plano B, plano C, né? E aí, até na mudança de cidade também. E o tanto de coisas boas que vem e que não estavam no planejamento. Porque é isso, né? Exato. Assim, os planos... para mal e para bem, né? Então, coisas acontecem que você não esperava, porque a gente tenta dar um jeito, enfim. Mas coisas muito boas acontecem. Então, a gente pensa assim, se a gente tivesse ficado lá, no trabalho, a gente não teria saído da nossa cidade, a gente não teria conhecido pessoas maravilhosas, uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Que permitiu que a gente prestasse atenção naquilo que realmente importa pra gente, né? Então, a gente aprendeu a pisar um pouco no freio, que a gente era muito acelerado em São Paulo, e de repente vai para uma cidade interior de Minas,
que apesar de muito desenvolvida, o ritmo é totalmente diferente. Então, no começo, a gente teve um choque de realidade, né? E percebeu o tanto que a gente precisava mudar o nosso hábito. Não era que a gente tinha uma sensação assim, gente, mas esse pessoal não anda, gente, mas esse pessoal... Não tem mercado 24 horas. Não tem mercado 24 horas. A pessoa tá pedindo um pão ou tá fazendo um financiamento, né? Mas a gente se acostumou e a gente viu, assim, o quanto que é leve você não estar sempre correndo, não estar sempre atrasado, né? Exato. Então... assim, coisas boas acontecem também quando você sai da zona de conforto, né? Então, acho que é isso, ter o planejamento, né? Exato. Como você falou que a gente planejou bem e que a gente sabia também o que a gente não queria, né? Exato. Mas, assim, é bom deixar bem claro que planejar bem não é você... vai dar tudo certo. Aí nós planejamos bem, mas Sim. não deu certo. Assim, Sim. o que é igual... Nem tudo deu certo. Eu até tá comentando com a Cecília hoje de manhã. Parece aqueles filmes de desenho da Disney, que é, né, que eles bolam um plano. Você pode ver que nos desenhos nenhum plano dá certo. Eles falam, vou fazer isso aqui. E dá tudo errado, mas no final eles chegam no objetivo. Então, acho que aí, falando do planejamento, amor, acho que é bom a gente até fazer um gancho da estrutura que você tem, né? Do planejamento, inclusive emocional. Porque eu acho que isso foi muito importante para a nossa saída da zona de conforto. Eu faço terapia há mais de... Vou entregar a minha idade, mais de 20 anos eu faço terapia. Procurei terapeutas para me ajudar. E eu tenho certeza que se eu não tivesse feito terapia, não tivesse essa estrutura emocional que eu tenho hoje, quando os planos não deram certo, eu acho que eu ia dar uma despirocada. Eu acho que a coisa não ia ser... Tão fácil. Tão fácil. Então, quando a gente fala de planejamento, além do planejamento... Vou falar da parte, né, quando você quer mudar de emprego, tal, ter o planejamento financeiro, mas acho que o mais importante, antes de tudo, é a estrutura emocional. Você se planejar emocionalmente, porque as coisas não vão sair do jeito que você imagina mesmo. Pode sair melhores até, né? Mas você tem que ter estrutura, porque quando as coisas não saem do jeito que é previsto, como aconteceu com a gente... Você fala, e agora? Para onde a gente vai? Mas quando você tem uma estrutura emocional, você consegue driblar isso, né? E é engraçado você pensar que, assim, muitas vezes as pessoas ficam na zona de conforto porque é um lugar onde elas têm controle de tudo, né? Exato. E a bem da verdade é que na vida a gente não tem controle de nada. Como diz, a estabilidade não existe, né? Falando de novo do Flávio Augusto, você fala isso sempre, a estabilidade não existe. Então, assim, às vezes você fica muito tempo lá na zona de conforto achando que tem controle de tudo e, na verdade, como você não pensa no que pode acontecer fora daquele espaço, né? Então, por exemplo, em algum momento ela vai parar de fazer sentido na sua vida. Então, é legal você pensar, poxa, e se eu fizesse isso? Ou então, e se acontecer isso? Eu estou no meu emprego aqui, eu estou, por exemplo, eu sou um funcionário público, eu estou ganhando aqui, eu tenho uma estabilidade e tal, então estou na minha zona de conforto, não preciso fazer nada. Mas, assim, a gente não sabe amanhã se, de repente, o funcionalismo público vai mudar a sua forma de... Né? Como você sempre fala, até no planejamento financeiro. Mas eu até eu morrer, eu vou... Até eu aposentar, eu vou ter esse meu salário. A gente não sabe como que vai ser. Pode entrar um novo governo, pode entrar uma nova lei que mude tudo. Então, às vezes, a sua tentativa de manter tudo sob controle, na verdade, está fazendo você perder o controle de tudo. Então, é aí que mora o perigo, né? Exato. E acho que a questão também de você sempre prestar atenção é assim... O quanto que o mundo vai acontecendo, as pessoas vão passando, né? E você continua no mesmo lugar. Então, o que hoje pode fazer sentido, às vezes daqui a 20 anos não vai mais fazer. Porque quantas pessoas evoluíram mais do que você, né? Porque você estava parado no mesmo lugar. Exato. E é importante enfatizar que está tudo certo você ficar na sua zona de conforto, principalmente falando da parte profissional, né? Igual a gente está falando até da parte dos servidores públicos, né? Não estou querendo dizer que todos estão... pelo contrário, são uma minoria. A maioria são pessoas que evoluem e que ajudam a sociedade. Mas, assim, você pode manter sua zona de conforto, mas, assim, você pode evoluir até dentro da sua zona de conforto, você pode fazer uma evolução, entendeu? Por exemplo, apesar de ser desconfortável estar fazendo esse podcast pela primeira vez, né? Porque a gente nunca fez essa atividade antes, mas não deixa de ser confortável para mim, porque estou dentro do meu assunto, estou falando de finanças, né? Então, é uma evolução, é uma zona é uma área de conforto minha, falar de finanças, que eu trabalho com isso há muito tempo, mas também eu estou evoluindo dentro da minha área. Então, e por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho clareza dos meus objetivos e o que eu quero realizar sonhos. Eu acho que, aí voltando àquele tema que eu falei inicialmente, é aí que está o problema, né?
quando você está num lugar, independente de ser empreendedor, funcionário público, qualquer coisa, e você vê que nada está mais acontecendo na sua vida, né? Você tem um objetivo, às vezes, de viajar para um lugar e não consegue se programar para fazer essa viagem, ou fazer um projeto social, ou, enfim, fazer um projeto que a gente está fazendo aqui, de fazer um podcast e conversar, porque acho que todo mundo tem algo para falar. Então, quando você vê que nada está acontecendo, acho que é aí que é o ponto de atenção que você tem que ter, né? Ou então, assim, nada está acontecendo, ou então que tudo já aconteceu, né? Exato. Porque às vezes você fala assim, nossa, meu sonho era morar em tal lugar, meus filhos fazer tal coisa. Ter tal emprego. Aí tudo acontece e acabou, né? Então, assim, você prestar atenção e falar, nossa, agora eu acho que eu preciso ter novos sonhos, né? Exato. Eu preciso, porque eu ainda estou vivo, então você sempre precisa ter novos objetivos, novos passos para dar. Então, é isso também. Às vezes nada acontece e às vezes tudo já aconteceu. Tudo que tinha. Aí eu lembrei até do desenho do Procurando Nemo, né? Eu sempre falo também. Procurando Nemo é o desenho que tem uma parte lá que tem uns peixes que são de aquário, né? Eles querem ir pro oceano, né? E eles ficam... O desenho... Eu vou dar spoiler. Já foi um filme antigo, né? Mas tudo bem. E eles ficam tentando ali o filme inteiro tentar sair do aquário. E quando... Aí eles conseguem, acham uma técnica lá que sai do aquário. Aí eles chegam no oceano... Não, eles ficam dentro de uma sacolinha. De uma sacolinha, né? E eles entram no oceano, né? Eles comemoram e daqui a pouco, e agora? O que a gente faz? Acabou o objetivo, né? Agora que a gente chegou no oceano, e agora? Então, não deixa de ser isso também, de você sair da sua zona de conforto para alcançar seus objetivos, mas meus objetivos serão alcançados, e agora? E aí vai um tema que eu gosto de falar, amor, até indo em encontro com essa parte meio espiritual que a gente gosta de falar também, que eu acho que tudo tem que fluir, né? Tudo tem que evoluir. A gente até fala, o mundo está em movimento, né? A gente tá em movimento, no planeta em movimento, no sistema solar em movimento, numa galáxia em movimento, no universo em movimento, né? Então tá tudo se movimentando nesse exato momento. A vida é movimento, né? A água parada, né? Traz dengue. A água tem que fluir. Então, é antinatural a gente parar. Acho que até por isso que a gente começa a ter algumas dificuldades quando a gente fica parado, né? Não, e você, só querendo voltar um pouquinho, você falou do Procurando Nemo, eu achei que você ia dar um exemplo de uma outra cena, porque olha o tanto que esse filme é precioso, porque às vezes eu, no meu consultório, dou um exemplo de uma outra cena, que é aquela que o Marlin, que é o pai do Nemo, tá procurando ele, enfim, aconteceu tudo aquilo, ele perdeu, e ele fala assim, mas eu não posso... Não, peraí. Acho que a Dory perguntou, mas o Nemo nunca fez isso? E o Marlin falou, não, porque eu nunca deixei nada. Eu prometi pra mãe dele que eu nunca deixar nada acontecer, porque a mãe dele morreu, né? Eu nunca deixar nada acontecer a ele. Aí a Dory, que é toda destemida, né? Fala assim, que promessa engraçada. Aí ele fala, por quê? Ela fala, porque se você diz que nada vai acontecer, então nada vai acontecer. E é bem isso, nada vai acontecer. Pelo pai, se ele tivesse que escolher pela vida do filho, nada aconteceria de novo na vida do Nemo, né? Exato. Então ele estaria sempre na zona de conforto do Marlin, que é o pai dele. Então ele viveria lá dentro da anêmona, sairia, pegaria alguma coisa para comer, voltaria, fecharia tudo na anêmona de novo, porque ele tinha muito medo do oceano. E o Nemo era o contrário, ele queria explorar novos lugares. Sair da zona de conforto. Ele queria sair da zona de conforto, porque na verdade nem era a zona de conforto dele. Alguém colocou ele lá dentro porque era a zona de conforto do Marlin. Então, assim, assim, é óbvio que ele assim, o Nemo teve medo em alguns momentos, mas ele passou por muitos perigos e ele não tinha medo. E depois, quando ele contou pro pai dele tudo o que aconteceu, o pai dele pensou, nossa, você não teve medo, né? Como o pai dele também não teve, de enfrentar tudo para procurar. E o quanto que essa jornada deles, de um procurar pelo outro, foi rica, né? Então, se não tivesse acontecido um problema, que foi o Nemo desaparecer no mar, os dois não teriam conhecido milhões de coisas, não teriam conhecido a Dory, enfim, não teriam visto o tanto de coisas boas que tinham, além das anêmonas que protegiam eles, né? Exato. Então, é essa coisa assim... Aí, nada vai acontecer de ruim, mas também não vai acontecer nada de bom, né? Assim, eu não vou deixar meu filho sair de casa, que eu tenho medo que ele pegue uma doença. Só que ele também não vai tomar sol, conhecer outras pessoas. Então, às vezes, você precisa pesar um pouco. Tanto que você está perdendo de coisas boas, tentando se prevenir de coisas ruins, né? Exatamente. Muita gente fica na zona de conforto por conta do medo, né? Isso. E aí, acho que a gente vai para um outro ponto, que assim, como que a gente vence o medo, né? O medo é vencido com conhecimento.
Aí uma parte do planejamento financeiro, né, que a gente sempre... Que isso é o ponto que mais pega para mim. Pessoas que mantêm um dinheiro na conta poupança, falam assim, não, eu mantenho o dinheiro na conta poupança porque eu tenho medo de perder dinheiro, né? E eu acho isso legal. Tem alguns influencers, que eu já vi até gente falando, se você tem dinheiro na conta poupança, você é um otário, sabe? Coisas do tipo. E é completamente ao contrário. A pessoa que tem dinheiro na conta poupança, eu respeito, porque essa pessoa, ela não vai fazer ela não vai jogar o dinheiro dela no lugar que ela não conhece. Então, o que ela conhece a conta poupança, deixa o dinheiro lá. Parabéns. Agora, como a gente vê... Mas essas pessoas ainda têm consciência, né? Falam assim, não, eu tenho dinheiro na poupança, mas sei que existem coisas mais rentáveis. O que eu faço agora? O primeiro passo é ter conhecimento. Hoje, graças a Deus, assim, o que mais tem na internet conteúdos bons sobre educação financeira, principalmente das grandes corretoras, dos bancos, até de influencers. Então, dar uma estudada mesmo, assim, procurar... Pô, qual que é o melhor que a poupança? É o CDB. Deixa eu estudar o que é o CDB. Deixa eu estudar o que é o Tesouro Direto. Deixa eu conversar com pessoas, né? Conversar com... Você tem sempre um amigo ou que é planejador financeiro ou que investe, fala, me explica um pouco o CDB. E aí você começa a ter conhecimento. E aí vai para aquele ponto que eu comentei anteriormente, que aí não é pegar seu dinheiro, por exemplo, você tem R$1.000 guardados na conta poupança, não quero que você amanhã aplique os R$1.000 no CDB ou no Tesouro Direto. Não, eu falo assim, agora entendi, criei confiança, vou migrar R$100 desses 1.000. Deixa eu perceber, deixa eu ver. Funciona, né? Deixa eu questionar o gerente ou assessor de investimentos. Por que rendeu isso? Por que rendeu negativo? Por que rendeu positivo? E aí você, tendo conhecimento, aí você vai criar confiança para ir aos poucos investindo mais. E isso serve para esse método serve para qualquer coisa da vida, né? Indo para a área do empreendedorismo também. Eu queimei ponte, eu pedi demissão do meu emprego para empreender, mas não recomendo isso para ninguém, porque não é fácil e pode ser que muitas coisas ruins aconteçam. Você não dá certo o seu plano de negócio, enfim. Eu recomendo sempre levar em paralelo. Então, quero empreender numa área que eu nem conheço. Então, o primeiro passo é tentar levar essa atividade de forma paralela. Vai lá, conhece alguém que já faz uma reunião, tenta... Vai ser uma época de sacrifício, porque você vai dedicar muito tempo, né, para a sua profissão atual e para a sua profissão futura, mas você vai fazendo isso de forma paralela, vai entendendo até para você ver se realmente isso que você gosta, né? Porque existe muita romantização nas profissões, né? Não, venha fazer isso que é legal, mas para você não vai ser legal. Fala, não, eu não gosto de fazer isso aqui, ter isso como rotina. Até para você aprender, fala, não, eu pensei que era legal, mas não vou voltar. Então, de forma gradativa. E aí, até na parte da saúde, né, amor? Que assim, pô, quero emagrecer, eu quero começar a correr 5 quilômetros. Você, vai correr 5 quilômetros, anda 100 metros, sei lá, corre 200 metros e caminha. Vai indo aos poucos para você entender seu corpo, né? E conseguir sair da zona de conforto, né? E ter isso sempre em mente, assim. Legal, eu quero correr 5 quilômetros, mas eu vou começar aqui com 100. Porque eu, particularmente, por exemplo, eu acho lindo todo mundo que corre 10K, 40K. Eu não consigo correr 2 quilômetros, mas eu acho lindo. Então, eu penso assim, eu queria um dia chegar lá, só que eu já sei que eu não vou chegar um dia e vou correr 10 quilômetros. Então, o que eu vou fazer? Hoje eu vou começar, eu vou correr 500 metros, eu vou andar 500 metros, depois e fazendo isso devagar. E aí você vai conquistando aos poucos. Eu acho que essa conquista também que é feita mais devagar, você vai sentindo vários prazeres, né? Você vai se sentindo bem a cada nova conquista. Então, puxando um pouquinho para a parte da saúde emocional, às vezes a gente quer fazer uma grande mudança e tem muita resistência, né? E o quanto é importante você fazer isso devagar, de uma forma que seja tranquilo para você. Porque às vezes quando você pensa assim... Por exemplo, a pessoa tem dificuldade de socialização e ela pensar em ir numa festa com várias pessoas é muito assustador. Então, talvez ela possa pensar, eu vou chamar aquela pessoa que eu tenho mais intimidade, vou tomar um café com ela, vou conversar. Ou, de repente, assim, quando ela estiver com outras pessoas, então eu tenho ela que me dá um pouco de segurança emocional e vou tentar interagir com as outras pessoas que estão ao redor, né? Isso. Eu preciso fazer isso todos os dias? Se for desconfortável para você, não. Começa uma vez por semana, né? Então, acho que a cada conquista você vai sentindo aquele bem-estar, aquela sensação boa de, pô, que legal, eu fiz alguma coisa que eu achei que eu não poderia fazer. Exatamente. E aí, cada vez que você tiver medo, receio, você pode pensar
olha, mas ontem eu fui o tanto que eu me senti bem quando eu voltei. Então, isso sempre motiva, né? Então, essas pequenas conquistas são, acho que, fundamentais, né? Até contando um pouco a minha história, agora eu percebo que eu saí bastante da minha zona de conforto durante a minha vida. Eu, com 28 anos, eu não sabia nadar. Eu tinha horror, assim, não sou cascão, tomava banho, mas tinha horror a nadar, piscina, mar, não ia. E com 28 anos eu resolvi, falei, meu, preciso aprender a nadar. E aí é uma coisa que é legal que você ter clareza, né? Porque assim, eu ficava preocupado, falei, cara, eu não posso meus filhos nascerem e o pai não saber nadar, porque eu vou ter que entrar na piscina com eles ou ir no mar e tal. E aí resolvi procurar aula de natação. Procurar aula de natação. E aí me matriculei, mas assim, aí tem umas técnicas que assim, eu não pensei, eu fui pra academia, me matriculei, na sexta a aula já era no sábado. Eu falei, tem que fazer rápido, porque senão... Vou perder agora. Às vezes precisa, assim, claro, fiz dentro de planejamento. Fiz meu planejamento, falei, não, dá pra pagar uma academia e tal, mas assim, agora que eu já decidi, não dá pra ficar pensando, porque se eu pensar, eu fico na minha zona de conforto. Então eu vou. Eu acho que era agosto o mês, em São Paulo, um frio do caramba, assim. Acordei cedo, era 8 horas da manhã a natação. Cheguei lá com vergonha, que eu falei, nossa, só vai ter eu... que não sei nadar com 28 anos lá e as crianças, né? Mas cheguei lá, primeiro... E eu fui junto na primeira aula, não foi? Você foi. A Cecília lá nadando tudo e eu lá andando na piscina. E aí eu cheguei lá e aí eu encontrei no vestiário um cara que falou, não, hoje é meu primeiro dia também, eu tenho 58 anos e não sei nadar e tal. Aí pronto, já descobri, falei, não, tem outras pessoas na mesma situação que eu. E quando eu entrei na piscina, eu falei, eu vou lá, vou nadar um pouquinho, qualquer coisa eu saio fora. Eu falei pro professor que, tô passando mal, sei lá. No final, eu fiz, nadei. Andei na água, né? Que é a primeira aula, né? Você tem que só ter o contato com a água. E achei fantástico, assim. Fiz por bastante tempo, aprendi a nadar. Mas, assim, a zona de conforto quer te puxar pra ficar em casa. Quando eu sábado de manhã, eu falei, fica aqui e tal. E eu me comprometi a não ficar a aula inteira. Acho que isso que foi legal. Me comprometi e falei assim, eu vou ficar 15 minutinhos. Aí, qualquer coisa, eu volto pra casa. E aí, no final, quando eu vi, já fiz... André, acabou a aula. Era uma aula de 45 minutos. Falei, nossa, fiquei os 45 minutos. E você sai com uma sensação de, conseguir chegar... Uma sensação de vitória que, é indescritível. Até nesse momento aqui, por exemplo. A gente já tá aqui há meia hora e já estamos mais confortáveis do que no começo, sendo esse nosso primeiro episódio. E a gente vai sair com uma sensação boa. Sim. Então, acho que esse que é a chave. Você não querer fazer uma ruptura ou fazer isso de uma forma, vou brusca, né? Vou pedir demissão, vou viver a minha paixão, ou agora eu sou um pouco introvertido, eu vou chegar contando uma piada no almoço da família com boa galera. Não. Fazer uma coisa antinatural, né? Exato. E o tanto que é importante você respeitar o seu ritmo, né? Porque eu lembro, assim, do outro lado, eu lembro da sua primeira aula e o tanto que foi divertido, na verdade. Não vou dizer engraçado, porque parece que eu tô, né? Mas foi divertido, porque eu tava nadando lá, e tinha outras pessoas que nadavam melhor do que eu, então... o tanto que eu também precisava não me comparar a elas, porque fazia muito tempo que eu não nadava, e na outra raia tava o André andando na piscina, literalmente, e esse senhor que você encontrou no banheiro já fazendo um movimentinho um pouco mais avançado, que era andar e pôr a cabeça dentro d'água. E bater o braço, assim. Alguma coisa assim. E o tanto que foi importante você respeitar esse ritmo, né? Exato. E aí entra um outro ponto que a gente tinha pensado em falar, que é essa questão da influência externa, que às vezes atrapalha a gente muito nas nossas conquistas, né? Então, por exemplo, talvez se você tivesse... com pessoas que você conhece, por exemplo, vários amigos seus, sei lá, de infância, da faculdade e tal, fazendo uma aula de natação, eu acho que você ficaria introvertido. Com certeza. Porque são pessoas que já têm intimidade com você, às vezes já fica brincando, eu já tô nadando, o André tá lá Quando era adolescente, a brincadeira dos meus amigos era tentar me jogar na piscina. Então, e assim, o quanto que poderia ter te atrapalhado nesse processo seu de conquista pessoal, né? Que foi aprender a nadar, que hoje você sabe aprender a nadar igual a mim. Então, assim... Mais ou menos. Não, mas já sabe, já se vira, já segura as crianças na água, pelo menos. O objetivo foi alcançado, se era esse. Então, assim, o tanto que a gente tem que respeitar nosso ritmo, né? Exato. Então, não ficar se comparando às outras pessoas, porque você sempre vai encontrar pessoas que fazem aquilo que você quer fazer de uma forma fenomenal, mas elas também não acordaram um dia, né? Não foi da noite para o dia essa conquista, elas também tiveram trabalho, tiveram planejamento, muitas vezes, só que a gente só vê a parte da realização. Então, às vezes, também, tanto nós, a influência que vem de fora, tanto a gente também como a pessoa de fora. Às vezes você tem um olhar para alguém e fala assim, nossa, mas o fulano, ele tá na zona de conforto, ele não faz nada para a vida dele andar,
ele está lá no mesmo emprego há 40 anos, na mesma empresa, o salário aumenta um pouquinho, tal. Será que ele quer saber a sua opinião, teoricamente, né? Então, será que ele está desconfortável na zona de conforto dele? Será que é a zona de conforto dele? Você não sabe. Você não sabe, às vezes ele está desconfortável ali. Às vezes ele está fazendo vários movimentos diários, às vezes ele está fazendo outras atividades, só que você está enxergando de uma forma, né? Então, tanto a gente tem que se preocupar com o que vem de fora para nos afetar no nosso desenvolvimento, e tanto a gente também tem que prestar atenção tanto que a gente afeta o desenvolvimento do outro. Cada um tem seu ritmo. Exato. E cada um tem o seu momento também. Talvez se você tivesse feito natação com 15 anos, você não se sentiria tão confortável e você não se permitiria, né, começar de forma tão leve, tranquila e paciente, porque tem que ter paciência, né? Talvez você não teria se permitido isso. Não, eu acho que falando até dessa história da natação, existe aquelas histórias dos meus amigos, que eu não sei se é fato ou é fake, falam assim, eu tava um dia numa festa, aí meu tio, sempre é o tio, né? Aí meu tio me jogou na piscina e eu saí nadando. Eu acho isso totalmente, assim, é uma interferência externa, como você falou, dentro de um processo que pode ser difícil para a pessoa. Por exemplo, se fosse para mim, ia ser um trauma horrível, entendeu? Como você falou, foi uma coisa natural. Eu tive consciência dos impactos que eu teria em não nadar, que eu falei, cara, imagina minha família inteira na piscina e eu fora, porque tenho medo. Então, você tinha o objetivo daquilo que você queria e daquilo que você não queria. Não queria. Mas também, se fosse alguém me pressionando, por exemplo, se você que chegasse, André, você precisa aprender a nadar, porque senão é o seu filho aí e tal, se eu não nadar com você, eu vou nadar com outra pessoa, hein? E acho que isso não ia funcionar, porque eu ia ter uma pressão. E aí vai do primeiro passo para você sair da zona de conforto, que é ter consciência, né? Você entender quais são os impactos de você ficar ali. E aí que é a parte mais difícil, né? Por exemplo, eu não tinha consciência até então dos impactos para eu de não saber nadar. Aí depois que eu fui ficando mais velho, que eu casei, falei, pô, daqui a pouco meu filho, minha filha tá aí e eu não sei nadar. E aí eu despertei, falei, não, acho que agora, independente de idade, porque eu tive aí é uma coisa que a gente pode fazer no outro episódio, falar das crenças limitantes. Falei, não, eu não aprendi até agora, eu não aprendo mais. Falei, não, agora eu tenho que aprender, não tem essa de idade, porque foi um objetivo. Então, quando você cria consciência, aí você tem que se planejar. Tá bom, vou me planejar, vou reservar um orçamento aqui para a escola de natação, o sábado de manhã e terça e quinta, era terça e quinta e sábado que eu nadava, vou para travar minha agenda, sair um pouco mais cedo do trabalho para poder ir para academia. Então, você faz todo o planejamento, mas com consciência. Se você não tiver consciência, você não consegue sair. E aí, quem está ali ainda nessa fase de inconsciência, né, da zona de conforto, não faz nada, né? E às vezes também nem é o momento de fazer, né? E não é o momento de fazer. Se fizer naquele momento, não vai dar certo, vai ser desconfortável, né? Exato. Então, vai ser assim, não vai ser positivo, não vai ser produtivo. E acho que é bem isso mesmo, assim, é muito complicado a gente enxergar a coisa de uma forma como se fosse simples, fácil, né? E você você completou bem aquilo que eu tinha falado no começo, é você pensar sempre se é aquilo que você quer pro resto da sua vida ou se quer mais alguma coisa, como fazer para chegar nessa coisa, né? E o que você não quer. Que eu acho que são as coisas que a gente tem bem claro para saber se a zona de conforto está sendo positiva, que eu acho que muitas vezes não é, ou não, né? Exato. E aí, já que acho que a gente passou já meia hora aqui do nosso podcast, a gente não quer tomar muito tempo das pessoas, como a gente poderia fechar isso? Falar assim, se você está na zona de conforto, está consciente que isso não está te levando a realizar sonhos, a chegar onde você quer chegar, qual que seriam os passos que essa pessoa deveria realizar? Eu acho que a primeira coisa não sei se antigamente a gente falava tanto sobre zona de conforto. Então, pensa assim, por que você ouviu falar, de repente, de zona de conforto? Porque, às vezes, a coisa vai tomando um grau, assim, de... todo mundo está falando sobre isso. E aí, você começa a querer ter consciência de si. Então, prestar atenção no porquê que você está olhando para isso, né? E sempre respeitar o seu momento, o seu ritmo, a sua forma de viver. Porque você não é igual a ninguém. Exato. Você não é igual ao seu irmão, não é igual ao seu pai, não é igual à sua mãe. Então, às vezes, aquela zona de conforto que você está vivendo nem é sua. Às vezes, ela é confortável para as outras pessoas que estão ao seu redor. Então, eu não vou fazer grandes movimentos, porque se eu fizer, o fulano vai infartar. Se eu fizer tal coisa, né? Então, eu acho que é pensar nisso. Pensar no seu bem-estar, em primeiro lugar,
porque quando você está bem, as coisas ao seu redor vão bem, as pessoas ao seu redor vão bem, né? Nós, pais, temos que pensar sempre nisso, que é claro, a gente tem coisas que a gente gostaria de realizar, mas a gente acha que talvez, por as crianças ainda estarem pequenas, não sei se seria o melhor momento. Então, a gente tem que pesar um pouco isso. Porém, a gente tem que estar bem, porque não estando bem, nossos filhos também não estariam bem. Então, acho que você tem que pensar sempre, olhar o seu ritmo, como que está a sua vida, se é preciso fazer algum movimento, se você quer alguma coisa a mais, como que você pode chegar lá. Se você não quer alguma coisa, que movimento que você precisa fazer para sair, né, de onde você está. E acho que é basicamente isso. E eu resumiria o seguinte, buscar, como você falou, buscar referências, porque quem está ouvindo esse podcast aqui se interessou pela palavra zona de conforto, enfim, procurar estudar, né, evoluir nesse tema. E se você já identificou, não, eu gostaria de mudar de emprego, eu gostaria de emagrecer, eu gostaria de tentar uma nova profissão, fazer uma faculdade depois dos 40, não sei o que é, se planejar. E se planejar emocionalmente, sim, e se planejar financeiramente. Pensar em toda a estrutura, né? Emocional, financeira, de tempo também, que provavelmente o que você vai buscar, vai dedicar tempo. E buscar ajuda sempre, seja de profissionais, ou seja até de mentores. Por exemplo, quando eu decidi empreender, eu fui almoçar com 2 amigos meus que são empreendedores de áreas que não são iguais às minhas, mas todo empreendedor tem os seus sofrimentos. Então, eu fui entender um pouco como era a dinâmica. Depois, procurei outros consultores financeiros que já estavam lá. Então, é importante você procurar gente que já faz o que você quer fazer. Às vezes, até a história da natação, você sei nadar e eu quero também aprender a nadar, tô velho e tal. Aí você vai conhecer alguém que já passou por isso. Se agora me conhece, manda mensagem para mim e a gente conversa. Tentar procurar pessoas que já passaram, que elas vão te dar mais ou menos o caminho e o incentivo que você precisa para dar os primeiros passos. E sempre passos gradativos, sempre pensar nos prós e nos contras, né? Exato. No que pode acontecer de maravilhoso, que a gente normalmente pensa só no maravilhoso, né? Para motivar. Legal, você tem que pensar nas coisas boas para te motivar, mas também, mas e se não for necessariamente desse jeito? Que plano B que eu tenho para continuar motivado? Não é que você vai regredir, para se manter motivado em busca daquele objetivo ainda, né? Até fazendo, para finalizar, um exemplo de uma outra saída de conforto nossa, a gente tem 2 filhos, né? E o nosso primeiro filho, o Thiago, ele nasceu de cesárea. E a Marília nasceu de parto normal. E quando o Thiago nasceu, a gente decidiu. Falou, não, vamos tentar um parto normal. Apesar de muita gente falar, não dá, e isso é balela. A gente foi buscar, vamos tentar o parto normal. Mas não foi assim, o Ru engravidou, vamos lá. E a gente procurou orientações, procuramos profissionais, estudamos. Me preparei emocionalmente para que isso acontecesse, porque o apoio do pai e também da mãe, que é a protagonista do negócio, é importante. Então, a gente se preparou emocionalmente para isso. Para o que poderia acontecer, né? Poderia acontecer, e a gente pensou no plano B também. Falou assim, se o nosso parto normal, que a gente está planejando, não acontecer, como que vai acontecer? Quais são os procedimentos? A gente procurou médicos e entendemos. E no final, nenhum plano B nosso foi, porque a Marília nasceu em casa, né? Eu, meio de parteiro, a ajuda do vizinho, porque não deu tempo de ir para o hospital. E, enfim, mas se eu não tivesse me estruturado emocionalmente para pro parto normal, eu tinha despirocado na hora ali. Então, bem que eu dei uma mas ia ser muito pior, né? Não, então. Então, é importante você se estruturar emocionalmente e pensar nesse plano B, né? Pensar no que pode acontecer além daquilo que você gostaria que acontecesse. Exato. Então, é isso. Por exemplo, no caso de um parto, por exemplo. Eu quero que seja dessa forma, mas pode ser que não seja. E aí, se precisar de um cuidado maior, como que eu faço? Para onde eu vou? Quem vai estar comigo? Então, conhecer as pessoas que vão estar ao seu redor. Eu acho que tudo isso é importante e te deixa seguro para você, mesmo que você tiver um pouquinho de medo, para você continuar e lembrar dessas coisas que te deixam seguro, né? Então, e pensando até, e só resumindo no plano B também, quando a gente decidiu abrir a empresa, eu pensei no plano B, falei, tem uma reserva de emergência, já preparada para segurar esses meses aqui, que a gente não vai ficar sem receita, mas eu tenho um plano B, tenho um plano C, tenho um plano D. No final, a gente tive que... plano E, plano F, mas
só você estruturar o plano, isso já te dá uma resiliência para você buscar, para você entender alternativas caso que você queira ali. Soluções, né? Não seja. E não vai, porque isso é fato. O plano. O Gustavo Cerbasi diz muito bem que os planos não foram feitos para dar certo, porque pode ser. Você vai melhorar. Então, é bem mais provável que você melhore e aprimore o seu conhecimento, ou pode ser que aconteça imprevisto, mas você também, dentro do planejamento, você já se preparou para aquele imprevisto, né? Sim. Então, é isso. É um pouco de planejamento, consciência e estrutura emocional, principalmente. E respeitar os seus limites, respeitar a si mesmo, né? Exato. Não se comparar com ninguém e saber que ninguém é igual a ninguém. E é isso. Se precisar de ajuda profissional, não deixe de buscar. Estamos aqui. Então, Cecília, já que a gente falou nisso, fala o seu perfil no Instagram para as pessoas te procurarem. Bom, eu tô como @CecíliaRSE, que é de Rodrigues dos Santos Esteves, que é meu nome completo. E pode me procurar para qualquer tipo de ajuda. Eu atendo presencialmente em Ribeirão Preto no momento, mas atendo online em qualquer lugar do planeta. Então, estamos aí. O meu perfil é @andré.esteves.br. Também faço atendimentos online, também presenciais aqui em Ribeirão Preto. E estou disponível para vocês baterem papo, trocar mensagem, a gente ver como a gente pode te ajudar a sair da zona de conforto. Isso aí. E aí, foi bom? Foi bom. Davi, você vai sair da sua zona de conforto aí? Pode deixar. Então é isso, gente. Até a próxima e tchau, tchau. Obrigada.